Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Bora para essa live que a gente vai planejar 2021 para não cair no acaso. 2021 como é que fala? A prova de pandemia, a prova de qualquer coisa que aconteça. Porque o que é mais importante, 2020 foi um ano atípico? Foi. Ah, Leila, o que adianta planejar se tem uma outra pandemia? Imagina se você não planejar. Porque se você planeja, você sabe, opa, você consegue, sabe, você sabe o destino onde você quer ir. Então, por exemplo, você vai viajar. Deise, sua linda! Fá, sua linda! Sejam bem-vindas. Você vai viajar, você tem um destino, né, para onde você tá indo. Por exemplo, vou para Atibaia. E Atibaia é uma cidade aqui perto, tal, você sabe o destino. E aí você pega, Jussi, sua linda, seja muito bem-vinda. Então assim, quando você planeja, você sabe aonde você quer chegar. Então você planejou uma viagem. Vou até Atibaia. E aí você tá lá no plano de ir pra Atibaia. Vamos dizer que a gente tá indo pra Atibaia de bicicleta, porque é perto, né? De carro não dá, acho que nem meia hora. Então vamos pra Atibaia de bicicleta. E aí você fez todo o plano, tal, vou pra Atibaia de bicicleta, você sabe onde você vai parar, tem as paradas, onde tem as subidas, onde tem as curvas, tal. Você sabe tudo direitinho. Então vamos supor que essa viagem, até é um passeio, tá? Não é nem viagem. Mas essa viagem até Atibaia seja o seu ano de 2020 que passou. E aí veio uma pandemia no meio. É como se tivesse... Pra quem não conhece, né, a Jussi acho que conhece, porque ela já rodou bastante aqui em São Paulo, mas quem tá fora de São Paulo, que não conhece, Atibaia é uma rodovia, né, a Fernão Dias, ela tem as partes de serra. Então tem partes que pode desbarrancar. Hoje em dia não acontece mais porque já tá bem, né, tá bem estruturado, mas teve épocas que a rodovia fechava por causa de deslizamento, de terra, tal, tudo. Então vamos supor, né, que a gente tá indo pra Atibaia, que você tá indo pra Atibaia de bicicleta, só que essa viagem até Atibaia é o seu ano de 2020. E no meio... Ó, a Fabi vai de Atibaia de bicicleta, justamente. Você vai pra Atibaia de bicicleta, Fabi? Seja bem-vinda. Você vai, Fabi, de bicicleta? É verdade. A Fabi vai pra Atibaia, acho que ela até tá lá, é verdade. Mas o que acontece? Tem um deslizamento. Se tem um deslizamento, você sabe que... por exemplo, aqui perto, aqui no final, ainda é São Paulo, mas tem uma comunidade que chama Barrocada. A gente conhece lá porque nós já fomos lá, já visitamos e já levamos, né, os jovens já levaram cesta básica, tal, muito legal. É um pessoal bacana que a gente conhece ali. E assim, é do lado, né, aqui é do lado, ainda é São Paulo, pertence a Jaçanã. E é divisa com São Paulo, Guarulhos e Mariporã, né? Mariporã, meu amigo Ramon, se você tá assistindo essa live gravada ou não. E o que acontece? Veio um deslizamento de terra, você sabe que o seu destino é Atibaia. Então, e você sabe que de repente você pode cortar pelo meio de outras propriedades, tal, para contornar aquele deslizamento e continuar no seu foco, que é chegar até Atibaia de bicicleta. Agora... Sabe que nem a Alice falou, o gato da Alice falou pra ela falou assim, qualquer caminho serve. Se você deixar o seu ano de 2021 no qualquer caminho serve, minha querida, você não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Se você não sabe onde você quer chegar, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa live. Eu já sugiro que você esteja com papéis para anotar. Temos um conteúdo bem bonitinho aqui que vamos falar. Temos... post-its aqui para lembrar cada um dos tópicos. Então vamos lá. Mas, primeiro de tudo, eu quero agradecer você que tá aqui, né? Porque nós estamos gravando essa live no dia 26 de dezembro. Então você tá aí no meio de um feriado, de alguma coisa, e parou com esse tempinho pra você. Então, quero te agradecer de coração e te parabenizar. E sabe o que você pode fazer nesse momento? Sandrinha, Fábia, Elisângela... Não, brincadeira, só correndo. Fabi. Auxiliadora.
Deise, sua linda, Flavinha, Flávia Bistene. Ó, o ano não foi muito bom pra Flávia. O perfil dela é uma lágrima. Foi assim pra muita gente. Só que isso chama vida, né? Então a gente precisa mesmo programar o próximo ano. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Antes de mais nada, eu quero falar pra vocês que nós fizemos isso na última turma, na última sessão da mentoria da turma 9, e na sessão de acompanhamento da turma 8, a gente fez isso, e eu fiz a minha junto com as meninas, ó. Elas foram fazendo e eu fui fazendo a minha também. E essas folhinhas aqui, esse planner, é um presente pra você. Desde já quero te falar, minha mãe faleceu de câncer do pulmão, por isso a lágrima, tá vendo? Então, assim, a gente tá vivo. Meu pai falava assim, pra morrer basta tá vivo. E ele foi muito cedo, né? Ele foi com 51 anos num acidente de carro. E o meu pai me ensinou muito sobre a morte. Ele me ensinou sobre a vida, na verdade. Como a gente tem que aproveitar. Então, assim, Flávia, a dor da separação é grande. Mas se apega principalmente aos bons momentos que você teve com ela. E ela tá sempre viva em você. Então, e ela iria querer que você vivesse muito, com certeza. Né? Ela iria querer que você vivesse, aproveitasse cada momento. Então, de coração, meus sentimentos pra você e pra todo mundo que tá assistindo essa live. E a gente vai falar sobre fotografia já já. E se você perdeu alguém próximo ou não, pra todas as famílias, eu quero, né, dedicar esse momento aqui nessa live pra todos os adeus que nós tivemos que dar nesse ano. Seja por um câncer, né, como a mãe da Flávia, ou seja pelo Covid, né, de forma prematura ou de forma... Então, assim, isso é vida, mas vamos fazer um momento de silêncio, vamos fazer um momento de reflexão e de, assim, dedicar mesmo os nossos sentimentos. Mas o que eu quero dizer pra você que tá assistindo aqui, que perdeu alguém... Essa pessoa, ela cumpriu o papel dela na vida, a missão dela, né, acabou, mas a sua ainda não. E ela, a pessoa que foi embora, muito provavelmente, ela iria querer que você vivesse muito, iria querer que você aproveitasse o máximo dessa vida. Então aproveite, bora lá. Bora afinar a vida, ter uma vida afinada com os seus objetivos. Então, ó, Leila, mas dói muito, tal? Dói mesmo. Não vou falar que não dói, porque eu perdi meu pai bem nova. Eu tinha 19 anos, perdi meu pai e meu irmão no acidente de carro. Mas a gente sobrevive, você é forte, você tem forças em você que você mesmo nem sabe. Então bora lá, tá bom? Então assim, ó, esse aqui é o kit da vida afinada. É um planner que tem o ano, uma carta pro ano, que é pra você definir o seu objetivo. O mês, os meses, para você definir os meses, as semanas e o dia. O dia é muito legal porque você descobre quem são seus ladrões de tempo. Fabi, você que é, sua linda. Então, ó, é o seguinte, eu uso direto, olha que rabiscado, porque, assim, tem uma cognição no cérebro, gente, que eu não sei o nome ainda, eu vou marcar direitinho quando eu souber e vou falar pra você. Oi, Delícias House, Ellen Valim, sua linda. A Ellen tá lá em Delícias House, me lembra onde que você tá. E a Ellen tá lá no Espírito Santo, gente. A Jussi tá lá no Sul. É uma delícia isso. E várias meninas aqui de São Paulo. A Deise é minha vizinha querida. Então vamos lá. Primeiro de tudo é você saber que para onde você quer ir, você precisa saber para onde você quer ir. Então, Leila, mas como assim eu quero ir? Antes de você fazer planos, eu vou te convidar a fazer, ó, vou Porto Alegre, seja bem-vinda. Então, ó, antes de da gente planejar 2021, vamos fazer um balanço de 2020, tá? Primeiro post-it. Pra mim não esquecer. Então, o que é isso? Se você fosse tirar uma fotografia do ano de 2020, o que ia ter nessa fotografia?
Então, por mais que, sabe quando teve aqueles deslizamentos de terra lá em Santa Catarina, né, que o rio passou, senão não, por mais que a situação que esteja a sua vida, tira uma foto dela agora. Por quê? Porque você precisa analisar aonde você tá. A gente falou, né, a gente tá usando um exemplo aqui na live, pra gente planejar 2021, que a gente vai até Atibaia de bicicleta. Até a gente podia combinar um dia, né? Isso poderia ser um objetivo de 2020. Então, se eu for para Atibaia, eu tenho que, primeiro, fortalecer perna, preciso ter uma bicicleta, preciso aprender a andar de bicicleta em estrada. O meu 2020 foi muito produtivo. O meu foi incrivelmente maravilhoso. Conheci pessoas maravilhosas. A gente teve... Então, assim, vamos falar... Olha lá, venha. Vamos, Fabi. A gente precisa ver o 2020 fora de notícias. O seu 2020. Leila, mas foi terrível, tal. Eu perdi pessoas. Se você perdeu, tudo bem, você perdeu. Mas vamos analisar dados e fatos, tá bom? Então, como que você vai analisar? Pega, quem já participou das jornadas, né, da jornada da vida afinada, que eu faço de vez em quando, são 3 aulas, assim, é um curso gratuito que antecede a mentoria. Você já fez a roda da vida afinada. Se você já participou, você tem a oportunidade de fazer a roda da vida afinada, que é você pegar a sua vida e definir, assim, algumas áreas dela, tá? Então, assim, ó, pensa na sua área espiritual. Se você tirar uma foto, e nessa foto, então pensa na área espiritual. Que área, que nota você dá pro seu 2020? Na área espiritual. Gente, a gente fechou as igrejas, tal, tudo. Só que a gente teve alguns avanços na nossa vida espiritual, de consciência, de conhecimento. Olha, eu sou crente desde que eu nasci, mas eu nunca tinha, eu já li a Bíblia várias vezes, não li a Bíblia inteira, mas sim, sou a pessoa que lê a Bíblia sempre. Quando eu era jovem, eu dava o recitativo para as meninas, para as crianças, então eu estava sempre lendo a Bíblia, sei onde está escrito muitas passagens. Nunca estudei a Bíblia, tá? Nunca fiz estudo bíblico, mas dou nota 9. Essa é a questão. Só que a pandemia trouxe uma consciência para minha família. Então, por exemplo, para mim, gente, é uma conquista muito grande. A gente está conseguindo ler a Bíblia em família e ler de uma forma assim. As crianças já estão maiores, não é uma obrigação, é um momento que a gente tem de família. E a noção que eles têm, porque hoje eles já sabem onde que é o Egito, onde que é o Israel, de onde que eles saíram, para onde que eles foram, tal. Então eles conseguem ter uma consciência histórica maior, tal. Então, assim, tem sido muito, muito incrível. E eu acho que eu não teria conseguido, né, esse crescimento se não tivesse sido a pandemia, por exemplo, né? Então, assim, pega a sua espiritual, aí físico, aí o guarda-roupa, né? Eu vi muitas pessoas, a Adriana, por exemplo, a Adriana já foi minha mentorada, e ela fez uma live comigo, ela falando que ela emagreceu 24 quilos na pandemia. Então, assim, teve pessoas que fisicamente estiveram melhor. Amei conhecer a Leila por intermédio da minha irmã. Também amei, gente, amei. Eu tô grata demais esse ano, né? Tem uma pessoinha que chama Marina Ulloa, se você estiver assistindo essa live, que conseguiu reunir a Fabi, a Jússi, o Ramon, a Anitta, a Fabi já falei, a Ellen, conheci a Ellen eu emagreci também, a Ellen emagreceu. Então, assim, eu tive logo no comecinho da pandemia, eu falei, gente, meninas, eu tinha feito um grupo, chamava Operação Confia que Afina. Teve umas meninas que emagreceram, a Roseli, ela tem mais de 60 anos já, e ela emagreceu 9 quilos, tal. Mas eu descobri, por exemplo, alguns outros cuidados com a saúde que eu não tinha. Por exemplo, eu nunca tinha ido acompanhado com uma nutricionista. Então, tô acompanhando. Então, tudo tem aprendizado, vocês percebem? Então, assim, ó, espiritual, físico.
financeiro, né? E aí você começa a perceber aonde que ia, assim, onde estavam os valores, de repente, né? Porque eu tenho uma amiga que vende perfume, e ela falou assim, Leila, nunca vendi tanto perfume como né, agora, porque as pessoas não têm onde gastar, e elas estão comprando perfume, ainda bem, né? Povo cheirosinho na pandemia. Então, assim, financeiramente, né, pra mim, por exemplo, eu saí de zero, porque eu não estava faturando nada, para ter 2 turmas de mentoria e ter programado 2021 tudo certinho. Eu comecei a ler, olha coisas que eu falei que não faria isso nunca, por ter dislexia. Olha isso! Faz de novo, Leila. Não vou fazer, não. Não vou fazer, porque eu aprendi uma coisa, a lei do silêncio também. A gente tá fazendo um plano aqui nessa live, mas essa live, a gente tem uma coisa que chama lei do silêncio. A gente tem que planejar, mas não é todos os planos que a gente conta pro mundo. Tem planos que a gente precisa estar muito claro pra gente. E a gente, ó, você não precisa, todo mundo que você pega, quem pega Fernão Dias, não é todo mundo que tá lá na bicicleta, por exemplo, que vai pra Atibaia, não é? Eles estão andando de bicicleta, a gente, estamos trabalhando e tal, mas você não precisa contar, isso chama uma coisa que chama a lei do silêncio. Então, Ju, não vou mais falar não, só vou aparecer magra. Ó, mas quem quiser ajuda, levanta 8h30 da manhã. Tenho que sair, farei live às 16, que dó, depois você assiste. Não, mas pode ficar até 16, Ellen, pode ficar. Então, assim, ó, a gente tá analisando dados. Então, ó, financeiro, emocional. Aí você fala assim, mas e como que o meu emocional ficou muito abalado? Tá bom, o seu emocional ficou abalado. Mas qual foi o motivo? Foi interferência externa? Foi excesso de informação externa, sem filtro? Ou foi com base em dados mesmo, né? Então, você precisa analisar isso. Emocional, mental. Olha a Ellen falando que ela começou a ler coisa que ela falou que ela não queria fazer. Boa live, querida, por falar nisso. Gente, a Ellen é personal organizer. Depois que vocês terminarem essa live, vai assistir a dela. Deixa gravada, hein, Ellen? Que é muito, muito legal. Então, e ela é dislexa. Ó, ela tem dislexia. Pensa. Então, assim, você tem muito mais... potencial, você tem gente, o ser humano tem um potencial tão incrível, assim, é tão inexplorado o nosso potencial por conta da zona de conforto, que quando eu vejo alguém, assim, se desafiando, saindo da zona de conforto, eu fico emocionada. Então, assim, você tirou uma fotografia de 2020, tá analisando todas essas áreas da sua vida, tá? Nem vou pegar todas as áreas assim, mas, por exemplo, relacionamentos, né? Relacionamentos fisicamente, financeiramente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Analisa todas as áreas da sua vida, né? Então, principalmente o pessoal, espiritual, o físico e o que você sabe, assim, financeiro, trabalho, etc. Analisa o que você poderia ter melhorado, né? O que, assim, de 0 a 10, que nota você dá para eles hoje e o que você poderia ter feito de diferente. Só uma reflexão, tá? No começo aqui, só uma reflexão. Assim, o que você ganhou, né? A gente precisa sempre analisar perdas e ganhos. Então, assim, quando eu me descontrolei emocionalmente, tá bom, o que você ganhou de se descontrolando emocionalmente? E o que você perdeu? Por quê? Porque quando você analisa essa foto, você começa a fazer algumas reflexões, porque não tem como a gente fazer um planejamento lindo para 2021 se você não fizer um inventário de quem é você hoje, onde você tá e para onde você vai. Se você não fizer esse inventário, é a mesma coisa que a gente falar assim, a gente tá conversando aqui, dando um exemplo nessa live que a gente vai pra Atibaia de bicicleta, e aí você não tem bicicleta. Aí você se dá conta, nossa, eu não tenho bicicleta. Eu não tenho bicicleta. Eu, Leila. Quando somos em 5 em casa, né? Não dá pra ter uma bicicleta, então ninguém tem. Quando a gente vai andar, a gente aluga. Então, assim,
Quanto a outra coisa muito importante, você não vive no Tibete, né, no isolamento. Nós nos isolamos, né? Nós fizemos um afastamento social para a gente se proteger e proteger as pessoas da pandemia e tal. Mas nós não somos seres, a gente descobriu isso. Nós não somos seres isolados, né? O isolamento, inclusive, eu vou ainda responder a caixinha de perguntas. Sua linda, seja muito bem-vinda. A Fabi não sabe andar de bicicleta. Ai, ai. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já encaminharam, já enviaram essa live aqui para 5 amigos aí? Aperta no coraçãozinho, que daí o Instagram lembra as pessoas que essa live aqui é importante. E aperta aqui no encaminhar pro Instagram para outras pessoas poderem assistir essa live. Lilian Machado, sua linda, seja muito bem-vinda. Lilian tá lá em São José dos Campos. Então, assim, ó, a gente precisa analisar, né? Então, como se a gente tivesse fazer uma fotografia, vamos tirar uma fotografia, vamos analisar o que eu ganhei, o que eu perdi. Então, por exemplo, financeiramente, nossa, financeiramente, eu tive, assim, o meu negócio quebrou, eu perdi o emprego, tal. O que você perdeu? O que você ganhou? Porque às vezes você, por exemplo, perdeu o emprego. Muitas pessoas perderam o emprego, né? Em 2020. Já lembre no grupo culinário. Obrigada, Daisy! Gente, vocês não têm noção de como que é o condomínio que a gente vive. São 400 apartamentos, né? Então, assim, a gente tem um grupo que é melhor que o Google, né? A gente põe um negócio lá, você quer saber, por exemplo, eu queria saber, meu cunhado esses dias falou assim, Leila, você tem contato de psicólogo infantil? Eu falei, só um minuto aí. Pus no grupo, apareceu 5, assim, ó, em 5 minutos. É maravilhoso. Então, ó, quando você está fazendo, estamos fazendo inventário de 2020, você tirou a fotografia e você analisou todas as áreas da sua vida. Espiritual, financeiro, emocional, mental, físico. Claro que eu tô olhando aqui para ver se eu não esqueci de nada. E o que você precisa também falar? Sobre os seus relacionamentos chave. Então, o que você descobriu dos seus relacionamentos chave de 2020? Eu recebi várias pessoas falando assim, nossa, eu descobri... Meu marido sabe cozinhar! O meu não sabe, gente. Tô brincando. Mas sabe o que eu descobri? Que ele ama uma casa organizada, porque nós estamos todos em casa, então ele ama uma casa organizada. Se você ouve, às vezes, um barulho de aspirador, não é minha auxiliar, é meu esposo, porque o aspirador é o companheiro dele. Então, essa questão de todo mundo estar em casa trouxe à tona algumas coisas que às vezes estavam esquecidos pela correria do dia a dia. Então, relacionamentos-chave, sabe, com seus filhos, com o esposo, relacionamento amoroso, o relacionamento com pais, com irmãos. Essa pandemia trouxe à luz, assim, ela colocou um holofote em relacionamentos. Coisa que às vezes a correria do dia a dia, de trabalho, de compromissos, tal, não permitia. Então, e isso foi bom pra você? Você ganhou com isso ou você perdeu? Você de repente percebeu que você não era a pessoa tão legal que você achou que era? Ou você percebeu que você era uma pessoa prestativa demais, né? Ficou só fazendo as coisas. Então, tudo isso traz a nossa luz, assim, descancara, né? Deixou a gente nu pra mostrar quem que a gente era e onde a gente podia melhorar. Não é ruim isso, não é. De maneira nenhuma. É muito, muito bom, muito importante que você tenha essa consciência, né? De onde que você tá, o que você precisa melhorar. Então, de repente... Teve vezes aqui em casa mesmo, nessa questão de organização demais, e aí, ou organização de menos, e a gente conversar, entrar no meio termo, né? Sempre é bom. E eu fiquei muito triste, porque eu recebi mensagens de algumas pessoas, assim, que terminaram seus relacionamentos.
Então, assim, ou às vezes o relacionamento já estava se arrastando, né? Já não existia amor, tal. Ou às vezes foi essa questão. Quando a gente, né, quem já participou da mentoria, e aqui no canal mesmo tem uma aula sobre perfil de comportamento. Eu já dei essa aula também junto com a Jussi, para as meninas da Jussi. Que é, as meninas da mentoria da Marina também têm acesso a essa aula. Que é você descobrir o seu perfil de comportamento. Tem perfis que são mais dominantes, tem perfis que são mais eloquentes, de falar mais, tem perfis que precisam mais do canto deles, ficar quieto num canto. E aí, imagina todo esse monte de perfil dentro de casa, sem saber disso. Porque quando você sabe, você fala assim, ó, você tá mandando um pouco demais, ou você tá falando demais, ou você tá crica demais, né? Então, assim, você consegue falar assim, olha, até aqui é um limite, né? Passou daqui, já tá passando. Só que você só sabe disso se você sabe, né? Então, você precisa saber como que foram os seus relacionamentos, como que estão agora. Nessa fotografia que você tá tirando de 2021, como que tá esse relacionamento, né? Como que tá esse relacionamento, os relacionamentos, que nota você dá? Porque você tá percebendo que a gente tá passando por pontos que a gente precisa definir onde a gente quer chegar em 2021. Então não adianta você chegar e falar assim, que em 2021 você vai fazer e acontecer tal, tudo, se você não saber qual que é o balanço de 2020, tá? Sejam muito bem-vindas, a Vanessa entrou, a Kumon Jardim Helena, que saudade de vocês. Então, assim, outra coisa muito importante é que você precisa saber qual foi o seu desempenho de 2020, nessas todas as áreas. Né? Então, assim, e o que você quer melhorar no seu desempenho para 2021? Como nos seus papéis da vida, né? Em todos os papéis que você tem na vida. Como mãe, como filha, como profissional, como voluntária, como participante de alguma entidade que você faça parte, né? Então, assim, qual que é o papel, como que foi o seu desempenho e como você quer que seja. Então, antes de você definir metas e colocar outras pessoas para abraçar a sua meta, né? Você precisa definir qual foi o seu desempenho, né? Como que você se comportou, como que foi o seu comportamento em 2020? E assim, como você quer que seja em 2021? Porque às vezes assim, você ficou muito, se você principalmente tem um sabotador hipervigilante, né, que é um sabotador que faz a gente ver perigo em tudo, tudo. E isso é uma das coisas que a gente trata na mentoria, principalmente, essa questão de sabotador. Então, assim, que comportamentos que você teve, que de repente de ficar olhando muito, de ficar deixando abalar por fake news, né, e passando fake news pra frente, não por puro cuidado mesmo, não foi por descuido, não, foi por cuidado. Tá bom. E a sua equipe? Como que foi a sua equipe na sua casa? Então, antes de você, né, já planejar 2021, já pensa na sua equipe. Por quê? Por exemplo, aqui em casa, eu tenho um integrante da equipe que vai estar pré-vestibular o ano que vem. Tem um integrante da equipe que vai estar no primeiro ano do ensino médio. Tenho a outra integrante da equipe que vai estar no 7º ano, né? Então, vai estar no 7º ano, vai ter várias mudanças hormonais, tal. Então, antes de você pensar só em o que você vai fazer, imagina no seu ecossistema aí, né? No seu ambiente, o que vai acontecer. Então, os seus pais, que idade vão estar, em que fase vão estar, né, onde você mora, se você está programando uma mudança, se você está programando viagens e tal. Imagina toda a equipe, né? Assim, por exemplo, se você tem uma ajudante de casa, se a ajudante vai engravidar. Então, antes de você ficar desesperada lá na frente, já imagina tudo que pode acontecer, entendeu? Já imagina quais são, o que a sua equipe vai precisar. A sua equipe
as pessoas da sua casa, né? As pessoas que moram com você. Ou se você tem uma empresa, a sua equipe mesmo, né? Se você tá percebendo que vocês precisam, para você ter um melhor aproveitamento de 2021 no negócio que você trabalha, você precisa de novas habilidades da sua equipe e tal, tudo, precisa definir isso, né? Não adianta só pôr meta. Meta sem gente não é nada, né? Não existe você alcançar meta sem gente, né? Cada uma de vocês que estão aqui assistindo e que está assistindo gravado também, são pessoas, e para mim não importa menos a quantidade de pessoas, mas quem está aqui, a qualidade. Então é muito, muito importante que você faça a mesma coisa na sua vida. Não coloque metas só para você. Leve em consideração a sua equipe, as necessidades dela, porque às vezes você vai pôr uma meta para você e você não vai conseguir atingir por causa de uma demanda da sua equipe, né? Então é muito importante a gente prestar atenção nisso. E aí, vamos falar então do planejar 2021, né? Como é que a gente planeja um ano? É bem legal. Se você tiver com papel, caneta aí agora, escreve quais foram as suas maiores dores de 2021. Sabe? Então, na área espiritual, qual foi a sua maior dor? Né? Na área, eu acho que eu orei de menos, eu acho que... A gente sempre põe dores e sonhos. Então, sabe, você pode fazer uma tabelinha aí e colocar assim, dores... Nossa, quebrou minha caneta. Dores e sonhos. Então, você pega... Gente, eu tenho tanto caderno, que agora eu tô fazendo em folha de fichário. Então, você põe assim, ó, dores e sonhos. Então, vamos, por exemplo, vou começar uma coisa bem prática e bem adequada, que é o exemplo que a gente está usando na live, que é ir para Atibaia de bicicleta. O meu joelho é uma dor, né? Uma dor. E qual que é o meu sonho? O meu sonho é voltar a correr. Meu sonho é, de repente, ir para Atibaia de bicicleta. E o que, então, assim, dores ou ameaças que eu tenho para... Qual que é um sonho? O sonho é voltar a correr. Voltar a correr, tal. Só que, assim, pra mim correr, né, pra eu voltar a correr, eu preciso diminuir o peso, porque com o peso que eu estou, não há joelho, tornozelo que aguente. Se bem que, assim, a Fabi passa uns exercícios, né, a Fabi é físio, ela já até comentou de alguns exercícios de fazer com a bola, tal, pra fortalecer o joelho. Então, assim, o que eu preciso fazer? Fazer os exercícios de fortalecimento de joelho, né? Então, quais foram as dores? Uma dor, assim, por exemplo, vou falar de joelho, né? De dor de joelho. Mas a gente tá falando aqui de dor, não só dor física, tá? Dores em geral. Olha lá, sim, bora fortalecer, porque a Fabi corre, né? Por exemplo. Então, uma dor, a dor do joelho é a questão de desgaste de cartilagem, né? Que a gente precisa do quê? De colágeno. Então, uma das comemorações desse ano de 2020 foi ter passado com a nutricionista, que viu todas essas questões de necessidade de suplementação e ter me passado colágeno C2 pro joelho. Só que ela falou assim, Leila, só que assim, ó, vou passar, só que você não pode tomar direto, porque senão você não sente a dor, mas a lesão continua acontecendo, então você precisa fortalecer. Então é essa a questão, você descobrir quais são as suas dores e quais são os seus sonhos, em todas as áreas. Então vamos lá, área física, né? O que você quer? Então eu quero voltar a correr. Quais são as dores? Eu preciso prestar atenção no joelho, senão não dá. Na área financeira, qual que é os seus sonhos? Na minha área financeira, eu queria, sabe, ter uma renda X, ou eu queria ter uma renda X, eu queria ter uma reserva financeira, né? As pessoas que tinham reserva financeira esse ano passaram com menos aperto do que as pessoas que não tinham, né? Então, quais são as dores? O dia ter 24 horas. Porque se tivesse 48, a gente tava trabalhando, né? Então, assim,
quais são os seus sonhos. Então, define quais são os seus sonhos, né, que você quer alcançar. E aí, uma coisa muito importante. A gente precisa fazer uma coisa que chama alinhamento de expectativa. Você não precisa colocar todas as expectativas num ano só. Por exemplo, um dos sonhos nosso é ir com a família pra Disney, né? Então, quem não tem esse sonho? Só que, assim, é um sonho que a gente vai conquistar em 2021? Não é provável, não é impossível, mas não é provável. Só que se eu colocar toda a minha alegria, minha esperança em viajar pra Disney com o dólar a 5, vamos combinar, né? É assim, não é, a gente precisa alinhar essa expectativa. Então, é ótimo que você liste todos os sonhos. Então, lista todos os sonhos que você tem. E aí, você vai pegar e vai falar assim, beleza, de todos esses sonhos que eu tenho e essas dores que eu tenho, né? Porque, assim, dor é uma... Não adianta você só ter sonhos se você não lembrar da dor. Porque se você tem sonhos, mas tem uma dor que não permite você chegar no seu sonho... Então, por exemplo, o sonho é correr. E eu tenho um problema no joelho que se eu não cuidar, eu não vou alcançar o sonho. E por isso que é muito importante você colocar quais são as dores e quais são os sonhos. E aí a gente vai olhar, né, e vai falar assim, tá bom, para 2021, o que eu consigo? Então, eu quero correr. Eu posso correr agora? Já? Em janeiro? Não posso correr em janeiro. Inclusive, foi uma das coisas que eu fiz. Então, assim, ó, lá no kit da Vida Afinada, tem todo esse material, tá? O kit da Vida Afinada, pra você que chegou depois e que não sabe, tá no link da minha bio, você baixa gratuitamente, tá bom? Você coloca o seu e-mail lá e você recebe no e-mail o link pra você baixar. Então, ó, eu coloquei todas as... tudo que eu desejo pro ano, né? Você pode até fazer numa folha separada todas as dores e tal, e escolher o que você vai definir para o ano de 2021. Sempre lembrando de todas as áreas da vida. Não adianta a gente definir só financeiro, porque você continua tendo família. Não adianta definir só família, porque você precisa do financeiro. Não adianta definir só família e financeiro se você não se cuidar pessoalmente. Se você não se cuidar espiritualmente, da sua fé, se você não cuidar do seu emocional. Então, tudo tá interligado. Você precisa cuidar de tudo, tá? Não é que você precisa lembrar de tudo. Então, por isso, assim, no começo, só recapitulando nessa live, a gente tirou uma foto de 2020, a gente fez várias análises sobre 2020, de todas as áreas, né? Desempenho, relacionamentos, comportamentos da sua equipe, e a gente agora tá falando sobre o planejamento de 2021. Então, você faz o geral primeiro. Primeiro você escreve. E uma coisa muito importante, tira da sua cabeça isso. Tira as dores, tira os sonhos, escreve. E assim, cientificamente é comprovado que quando você escreve com a sua mão, não digita e deixa, quando você escreve, o seu corpo, todas as células do seu corpo, elas entendem melhor, elas compreendem melhor que caminho que elas têm que tomar para chegar lá. Então, não fique com preguiça, escreva. Tem pessoas que estão estagnadas na vida só porque não escreve. E não é brincadeira, é verdade, eu conheço, é bem próximo de mim, tá bom? Muito bem. Daí você olha pro ano. O ano tem 12 meses, tem 3 trimestres, né? Tem 3 quadrimestres, ou 4 trimestres, ou, né, 6 bimestres e 12 meses. Você pode definir por blocos, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma meta de peso. Então, tá bem pequenininho aqui. Então, por exemplo, eu quero voltar... Na verdade, eu coloquei como objetivo me exercitar. Coloquei o objetivo de espiritual, né, de físico, de trabalho, de financeiro. O que o trabalho vai me trazer, quais as perdas, quais os ganhos. De físico, né? Então, assim, eu pus emagrecer até chegar a gordura corporal de 20, né? Não assim 1 quilo, mas precisa ser específico,
tá? Então, assim, se eu vou procurar uma gordura corporal de 20, eu sei que eu tenho que fazer um exame de bioimpedância para saber como que tá. Tenho que fazer um trabalho de massa muscular para chegar lá. De relacionamentos chave, né? Que é minha mãe, meus filhos, meu esposo. De crescimento intelectual, cursos, livros que você vai ler, que você pretende ler. Já deixa tudo, já tira da sua cabeça e põe no papel. Gente, o cérebro, ele tem que tomar muitas decisões ao longo do dia. Então facilita para ele, tira da cabeça e põe no papel. E aí, você vai colocando, pega cada uma dessas coisas que você escreveu e olha pro ano. Você vai olhar pro ano e vai fazer o quê? Tá bom, eu vou fazer, por exemplo, de trabalho. Quando que vai ter novas turmas da mentoria? Ah, vai ter dia tal, dia tal. Por quê? Porque eu sei que antes tem uma jornada, que antes tem uma preparação toda. Então, isso é questão de trabalho. Questão de passeio. Nossa, eu fiz 23 anos de casada e no dia 17, dia 16, eu e meu esposo saímos, fomos até Monte Verde. Passamos 2 dias lá. Foi tão incrível, foi tão maravilhoso pra mente, pro corpo, pro relacionamento, pra tudo. Que a gente falou assim, como relacionamentos chave com a mãe. Tem uma convivência muito boa com a minha mãe. Continuar isso, é essa questão, a gente continuar, a gente colocar no papel, Cris, se eu tenho um relacionamento bom com a minha mãe, então assim, ligar pra minha mãe todos os dias, ou se encontrar todo final de semana, já deixar isso planejado, né? Então, por exemplo, na pandemia a gente quase não saiu de casa, então a gente colocou aqui, eu coloquei, né, aqui, não é bom, Cris. Então, assim, como pode melhorar? Né? Assim, então, assim, eu sempre falo assim, ó. Imagina que hoje é o seu último dia de vida. Ela mora comigo, Deus te ajude. Peça muita paciência. Mas essa questão, se ela não tiver mais, Cris, como que vai ser? O dia que ela não tiver mais? É simples essa. O dia que ela não tiver mais, né? Como que vai ser? Então, antes que você se arrependa depois de alguma coisa que você não tenha feito, pensa agora, né? Tá rindo, né, Cuca? É porque não mora com você. Eu amo minha mãe, gente. Uma das metas aqui do ano é trazer ela mais pra perto da gente. Ela vai morar aqui próximo, mas nem ela quer morar com a gente e nem a gente quer que ela more com ninguém, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim, cada pessoa precisa do seu espaço e precisa entender isso. Muita paciência, ó, a Fabi falando, tá vendo? Mas a questão é delimitar espaço. Eu sei que com pessoas idosas, né, pessoa de mais idade, a teimosia parece que aumenta, mas entra muito aquela questão do nosso controle emocional, sabe? Não deixar coisas mal resolvidas da infância atrapalhar agora, primeiro, tá? Porque você precisa fazer as pazes. Numa da sessão da mentoria, a gente faz isso. A gente faz as pazes com a nossa criança interior, né? A gente cuida da nossa criança interior. Porque às vezes a sua criança interior, olha lá, eu melhorei muito o relacionamento com minha mãe, delimitando espaço e pondo limites. Porque às vezes, gente, mãe é uma coisa de louco, né? Eu sou mãe, né? Se você é mãe, você percebe como você... Mas é essa questão de você delimitar espaço e conversar. Por mais que a pessoa seja teimosa, conversar. Fala, olha, eu sou uma pessoa adulta... Você tá morando comigo, né? Ó, quando você se irritar, respira e agradeça a oportunidade da consciência. As duas, eu e ela, entendo também minhas falhas. É isso aí, tá? Então aqui, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, uma vez por mês fazer um passeio, pelo menos de um dia, até Atibaia, e seja, de carro, no primeiro mês, né, pelo menos. Mas, sabe, um dia descer até a praia, olhar a praia e voltar. No outro dia, ir pro interior e fazer uma atividade outdoor no interior e voltar. Mas todo mês fazer isso.
Outra coisa que eu coloquei aqui é sair com meu esposo, sozinha, com ele, uma vez por mês, pelo menos. Porque, sair somente com o esposo uma vez por mês. Porque, gente, assim, vamos combinar, né? A gente precisa brincar. A gente estamos devendo, para quem é assíduo nas lives aqui, sabe que tem um torneio de backs ou taco, né? Pra acontecer. Porque teve uma live que o Francisco, o esposo da Fabi, entrou e aí tinha um pessoal de Maringá na live, foi maravilhoso. Então, estamos devendo essa ainda. Então, assim, a gente combinar uma vez por mês, sabe? Um dia, um sábado, um domingo, ou se estivermos ainda de home office, né? Até um dia da semana e tal. E fazer isso. Mas por que é importante a gente planejar? Porque senão não sai. 2020 a gente não planejou e não saiu, entendeu? Então, quer ver uma coisa que tá acontecendo? No aniversário de casamento a gente sair, por exemplo, alguns anos já acontece. Mas por quê? Porque a gente colocou prioridade. Se você não tira da sua cabeça e não coloca no papel, não gera prioridade na sua vida, tá? Então, assim, você vai definir os meses, né? Então você vai tirar do papel e aí você sempre começa por você, tá? Uma coisa muito importante. Esse planejamento não começa planejando a vida dos outros, começa planejando a sua. Começa planejando o que você vai fazer. Ah, mas eu não gosto de fazer exercício sozinha. Você nasceu sozinha, né? A não ser que você... Cara, vocês têm que fazer uma campanha para eu arrumar um marido. Aí eu faço isso aí tudo. Você joga... Não, Ju, você pode jogar back só você, tá bom? Mas assim, se é uma... Ó, vou dar o exemplo da Jussi. Não é só o exemplo da Jussi, que tem uma galera que me acompanha, que eu sei que tá em busca de um relacionamento novo. É muito importante, primeiro, você se conhecer. A Jussi tá num trabalho de autoconhecimento maravilhoso, né? Diariamente, é lindo de ver. A questão é você definir o companheiro ideal para não cair na mesma roda, né? Então, assim, paulistas são meu número, né, Ju? Eu não sei se a Fabi tem algum... Eu não sei se a Fabi tem algum cunhado, mas a Fabi conhece a galera, hein? A Fabi conhece. Então, ó, tem vários... É verdade, Fabi, ó, agora... Então, olha, gente, o que acontece? O que é importante você colocar? Pega o seu ano e define ações para cada mês. Divide a meta grande em pequenas partes. Então, se a meta é, por exemplo, emagrecer X quilos, você faz uma média de 2 quilos por mês. Já tem o moço anotado e tudo. Tem que ser anotado. Tem que ser, Jussi. Tem que ser o que você gosta de fazer... O que gosta, sabe? O que não gosta, como que tem que ser, cocriar, que nem a Fabi falou. E onde que aparece esse tipo de criatura? Esse tipo, eu vou dar um exemplo, né? Eu fiz um atendimento uma vez e a moça falou que ela queria... Eu falei, tá bom, quais são as características de um novo companheiro? Aí ela falou, eu quero que seja que goste de família, tal, tudo, tal. Ela deu as características da pessoa. Precisa ser trabalhador, não precisaria ser empresário. Ela gostaria até que tivesse uma pessoa mais segura, que tivesse como falo, ordenado, né? O trabalhar assalariado. Ela definiu tudo certinho. Tá bom, aonde você vai conhecer esse tipo de pessoa? No barzinho. Eu falei, então... uma das primeiras características que você colocou nele, que era uma pessoa de família, você vai achar no barzinho a pessoa que você... São Paulo é a praça deles. Pode vir, Jussi. Pode vir, né? Tem pouso garantido. Pode vir. Então é essa a questão, sabe? Se você vai... eu vou... ela queria, por exemplo... O único lugar que ela achava era em barzinho. Em barzinho não era pessoas que são... Dos valores que ela colocou pra um novo companheiro... Ela, Deus me livre, assalariado, não dou conta, entendeu? Tem que ser tubarão. Entendeu? Tem essa clareza que tem que ter do que você quer, aonde que eles estão, né? Vai adiantar, por exemplo, se você não gosta, por exemplo, de um professor
E aí você vai numa roda de leitura, só vai ter pessoas que gostam daquilo, né? De roda de leitura, acadêmicos e tal. Então é isso. Você procurar frequentar lugares da pessoa que tem os valores e as características que você definiu. Mas é você que tem que definir. Não é aceitar qualquer um que aparece, né? Porque aí, nossa, quando eu falei isso pra ela, ela falou, nossa, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então, pois é, vamos pensar, né? É isso que acontece, gente. Quando a gente faz uma mentoria, né? A pessoa fala assim, por que eu vou fazer uma mentoria, fim na vida, tal, não sei o quê. Você descobre coisas que você nunca tinha parado pra pensar. E é maravilhoso, é uma delícia. Outra coisa, já fica de olho, porque na segunda semana de janeiro vai ter uma jornada gratuita, tá? É dia 11, 12 e 13 de janeiro. Então, se você quer saber como que faz roda da vida, se você quer saber como é que você vai pegar esse planejamento e ter foco, ter postura, ter comunicação para você chegar lá, você já reserva essas datas aí na sua agenda, tá bom? Muito bem. Depois que você tirou da cabeça, colocou no papel tudo que você quer fazer, né? Por exemplo, se eu manter o emagrecimento de 2 quilos, de emagrecer 2 quilos por mês, eu vou chegar lá para setembro, no peso que eu posso correr sem problemas. Barzinho em São Paulo para bom partido tem que ser de segunda a quinta. Olha aí a dica da Daisy, tá vendo? Eita, vou ver se não bate com a minha, tá bom? Olha a dica da Daisy, tá vendo? 11, 12 e 13, jornada fim na vida. Jornada da vida afinada 11, 12 e 13. Então, depois que você definiu isso, né, você pega... Uma coisa que eu gosto muito de fazer é pegar e definir por semanas, sabe, ó. Eu pego a do mês e ponho primeira, segunda, terceira, quarta. Eu tenho uma para todo mês que eu vou anotando, vou marcando, desmarcando aqui. Mas eu gosto de ter uma para falar assim, ó. Na primeira semana eu vou, por exemplo, fazer... Na primeira semana, inclusive, a gente se encontra com a família do meu esposo. A gente faz isso há anos e dá certo. Então, assim... Sabe quando você fica, às vezes, 4 meses sem ver a cunhada, os sobrinhos? Então, isso acabou quando a minha sogra falou, todo primeiro final de semana a gente vai se encontrar, comer alguma coisa, porque senão a gente não vê as crianças crescer, eles não têm contato com os primos, então a gente faz isso já há mais de 5 anos e dá super certo. Então, a gente divide, então, ó, a gente pegou o ano, dividiu por mês, sabe? Blocos de meses, o que eu vou fazer cada mês, tal... As coisas que são datas certas, por exemplo, as meninas confeiteiras sabem que, olha lá, ó, a Jússi, as meninas da Jússi, a Jússi, gente, é mentora de confeiteiras, né? Ela tem a colmeia dela, né? A mentoria colmeia. Então, elas já sabem, por exemplo, quando que é a Páscoa. Eu não sei, por exemplo. Se é março, se é abril, mas elas sabem quando é junho, dia dos namorados, elas sabem quando é... Todas essas datas, dia das mães, dia dos pais, todas essas datas especiais que envolvem comida, envolve presentes, né? Elas sabem. Então, elas já vão e anotam. Quando que é isso? Aqui, né? A Fabi, ela é fisioterapeuta, então ela já sabe quando que tem, quando que vai ter a jornada de alívio de dor, né? Quando que vai ter... Então, você pegar e colocar no seu ano quando que vai acontecer as coisas. E aí você vai... Ah, Leila, mas você não faz eletrônico? Eu faço eletrônico também. Eu uso o Google Agenda e tal, mas nada como ter assim, ó, na mão, tá? Depois eu faço o mês e aí colocar essas datas fixas. Então, primeiro final de semana a gente se encontra com a família do meu esposo. No segundo final de semana tem reunião de jovens... Reunião para jovens na igreja, então não adianta a gente marcar nada que a gente não vai sair. No terceiro final de semana é uma semana para sair, porque no quarto tem ensaio da orquestra. Então, terceiro final de semana é um bom final de semana pra gente marcar de fazer esses passeios outdoor, ou em praia, ou sabe, esse passeio que é uma vez por mês. Então você já marca por
semana. Aqui é legal também, se você está organizando a casa, né? A Ellen Valim, organizer, sabe? Se, no primeiro final de semana, na primeira semana eu limpo essa área da casa, no segundo final de semana, na segunda semana essa área, essa terceira área, você já coloca tudo aqui, entendeu? Já vai, é uma coisa fixa, que toda semana vai ter. Então, ao invés de você falar assim, nossa, aí, por exemplo, lavar a cortina. Minha mãe lavou cortina, gente, essa semana. Então, ela lava a cada 6 meses. Se ela lavou, então ela vai lavar em junho e depois em dezembro. Aí já marca lá. Outra coisa que a gente marca, tomar vermífugo. Aliás, a Vanessa Ari é a Nutri Vanessa Ari. Ela dá uma aula bônus na mentoria. E ela tava explicando sobre vermífugo, sobre a gente tomar remédio de vermes, né, pra gente limpar, dar uma limpada na microbiota intestinal, tal, tudo. Só que ela falou que isso é importante fazer se eu não me engano, qual lua, tem uma lua específica. Aí eu fui falar pra minha mãe, né, porque minha mãe é cheia de controlar as luas, tal. Ela falou assim, você não sabia? Minha filha, a sua avó ensinava a gente que você tem que tomar vermífugo em meses que não tem R. Então, meses que não tem R, olha aqui. Meses que não tem R é maio, junho, julho e agosto. Por quê? Porque essa época aqui, eles vão tudo pro intestino para desovar. Olha a conversa, onde que veio a conversa da live? Mas é importante você saber disso, tá? Então, tem que anotar aqui. Eu falei isso pro meu esposo, ele já anotou na agenda, porque a gente toma vermífugo a cada 6 meses aqui em casa, né? E tudo isso, por exemplo, melhora a imunidade, né? Então, assim, depois que você anotou tudo, você fala o que você vai, você começa por você faz um alinhamento de expectativas, tá? Outra coisa muito importante é o alinhamento de expectativas. Então, assim, você fala assim, eu coloquei um monte de expectativas para 2020 e não aconteceu, tal, tudo. O que você faz? Você precisa alinhar as suas expectativas. Então, por exemplo, adianta eu falar assim, eu quero ter 1000 alunas em 2021. É alinhado à expectativa? Se eu continuar trabalhando, sabe, assim, eu preciso de uma equipe maior, eu preciso de uma equipe maior para eu conseguir atender bem as minhas 1000 alunas. Então, assim, eu coloquei uma meta alinhada às minhas expectativas, entendeu? Não que eu nunca vai ter 1000 alunas. De repente, eu termino 2021 com 1000 alunas. Coloquei um valor menor, mas de repente eu termino. Mas eu tô indo com o pé no chão. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero comprar uma casa em 2021. Tá bom, você sabe quanto custa uma casa? Aonde você quer morar? Como faz para você conseguir o dinheiro para comprar a casa? Sabe? Então, assim, a gente precisa ser realista. E não tem problema nenhum sonhar. Só coloca preço nos sonhos e o que você vai fazer para chegar lá. Só isso, não é para não sonhar. É para continuar sonhando, mas é para assim, por exemplo, quero comprar uma casa. Uma das minhas alunas falou assim, eu quero ter uma casa com piscina. Eu falei, deixa eu entender por que você quer ter uma casa com piscina. Porque você pode morar num prédio que tenha piscina, né? E pra você ter uma piscina, você tem que cuidar da piscina. Você tem que... A gente chegou a construir uma casa com piscina, gente. Eu vendi a casa, entendeu? Antes de terminar. E eu ficava, quando eu tava fazendo, eu falei, meu Deus, imagina limpar tudo isso, imagina, você entendeu? Imagina o custo que é conseguir gente pra limpar, aí não limpa do jeito que você quer, aí você fica, sabe? Então, por exemplo, aqui na minha casa eu não pus porcelanato, por quê? Porque o porcelanato tem que ficar limpando todo dia, cai um cabelo, aparece, nada disso. A gente pisa no vinílico, que é uma delícia, que todo mundo vem aqui em casa louco pra tirar o sapato. As pessoas já tiravam o sapato antes da pandemia aqui em casa, porque é uma delícia pisar no chão. Por quê? Porque não é gelado, é confortável, né? Fresquinho no calor, é confortável no inverno. Então, só que isso demanda a gente saber onde a gente quer ir, saber aonde que a gente quer chegar. Aí depois que você definiu o seu mês, você define a sua semana, sabe? O que você vai fazer em cada época da semana.
Então, por exemplo, toda quarta-feira tem uma live com convidadas aqui nesse Instagram. Toda sexta-feira eu faço live. Aí a live de ontem eu passei, às vezes acontece isso, de precisar passar a live da sexta pro sábado, porque ontem, né, não ia atrapalhar o seu Natal. Mas toda segunda e quinta eu atendo na mentoria, né? Toda sexta-feira tem, qual é o piso? Vinílico. É vinílico. É uma delícia. Tem a parte, tem na terça-feira, no sábado, no domingo de manhã, domingo à noite, tem culto. É a parte de cuidado espiritual. Na sexta-noite tem reunião com as crianças. Então, assim, você já faz, você sabe tudo o que você quer em todas as áreas da sua vida, você sabe onde você quer chegar, você sabe, né? Você sabe aonde você quer chegar, a fotografia da sua vida, você divide ela nos meses, alinhando as expectativas, você define épocas do mês. Então, primeira semana, segunda semana, você pegou o ano, dividiu em 12. Você pegou o mês, dividiu em 4 semanas. Você pegou a semana, dividiu em dias, né? O que você vai fazer em cada dia. E aí você pega esse daqui, ó, e define o horário. Um horário para semana, um horário para final de semana. Leila, eu quero essas folhinhas aí. Você entra no link da bio e baixa. Olha que delícia. E aí você vai falar assim, tá bom, aí eu saio dando as ordens? Não. Começa por você. Faz esse... Ramon, já falamos de você aqui nessa live, tá? Você assiste desde o começo, por favor. Falamos de você lá no começo. E aí, porque nós estamos combinando, o objetivo da live começou assim, a gente ir de São Paulo até Atibaia de bicicleta. Olha lá. E aí, passa por Mariporã, que é onde o Ramon mora. Então, ó. O que acontece? Depois que você tem tudo definido, você pega, escreve, né? Escreve tudo bonitinho aí. Tira uma foto, me marca, me manda, né? Ou você vai baixar no link da bio, tá bom? Atibaia do lado da sua casa, tô só de olho, Ramon. Você começa por você e você vai falar com as pessoas, você vai cobrar as pessoas só em janeiro. Por quê? Pensa, tal, faz, dá uma olhada no planejamento de novo, repensa ele e tal. E aí, as pessoas estão fazendo um balanço da vida delas, todas estão. E aí, se você chegar agora e falar, a pessoa fala assim, nossa, tudo bem que passou o Natal, o pessoal já tá um pouco melhor, né? Mas assim, nossa, me dá paz, só até semana que vem. Destino final aqui em casa, né, Fabi? Aí, o que acontece? Você pega e você fala com as pessoas, você escreve, mostra o seu... Isso, pra quem você mostra esse plano? Pra quem tá dentro dele que precisa ali, tá? Você não sai... Única você vai marcar que você fez o plano, mas não me mostra detalhes, não. Detalhes eu vejo nas meninas da mentoria, porque daí a gente analisa mesmo. Fala assim, minha filha, vamos alinhar as expectativas disso, talvez... melhorar a meta, aumentar esse tempo aí pra meta. Essa meta aí tá muito pequena pra esse ano. Vamos apertar. A gente faz isso na mentoria também. Então, ó. E outra coisa, lembrando, né? Que vai ter a 10ª turma da mentoria, dia 14. Inscrição vai ser só dia 14 de janeiro. E dia 11, 12 e 13 a gente tem uma jornada incrível. Quem já participou sabe que, assim, a jornada em si já é uma mini mentoria. E aí, quem quer alguma coisa mais profunda, continua na mentoria, né? E ela é gratuita. A jornada da vida afinada é gratuita. Então, fica de olho, eu tô terminando de fazer a página, tal, tudo bem bonitinho para você se inscrever. Mas sabe o que você faz? Quando você estiver fazendo o seu planejamento aí, você já coloca essas datas de janeiro na sua agenda, tá? 11, 12 e 13 de janeiro. Beleza? Então, assim, ó. Um planejamento, se você não sabe para onde você vai, se você não planejar nada pro ano que vem, se você deixar o acaso vai tomar conta. Agora, e quem for confeiteira já cola na da Jusce, que é sucesso, justamente, né? Aliás, essa semana a gente vai conversar com essas meninas, a Jusce a gente vai conversar na segunda-feira,
11 horas da manhã. A Fabi pode ver aí como que tá a sua agenda, Fabi. A gente pode conversar, de repente, na terça. Eu tô aguardando a resposta da Elsie. Ou na quinta, no dia 31 de manhã. Ver aqui como é que tá a sua agenda, porque a Fabi é cheia das lives também. E aí, o que é importante você saber? Você precisa saber para onde você vai. E você precisa pegar essa... Ao invés de você se sufocar, assim, cavar um buraco no chão, se enfiar dentro dele e ficar morrendo de medo, não. Você vai pegar a sua meta maior, dividir em metas menores, né? Por mês. O mês de 30 dias você vai dividir por semanas. Você vai dividir por objetivos na semana. A semana são 7 dias. Repita esse assunto para suas meninas, Jússi. Pega a semana de 7 dias, já define dias fixos para fazer algumas coisas que você sabe que é fixo. Eric e Sol escutam tudo de novo. Depois você pega o seu dia e descobre quem são os ladrões de tempo. Isso aqui chama descoberta de ladrão de tempo. Porque você coloca aqui, então, por exemplo, quanto tempo demora pra fazer o almoço? Hoje o almoço demorou um pouco mais, que foi a primeira... Vou falar real, foi a primeira vez que eu fiz bacalhau, gente, na vida. Pois é, não sou tão cozinheira assim quanto a Jússi. E aí, o que aconteceu? Demorou um pouquinho mais que eu nunca tinha feito, tal. E aí, ou senão, outra coisa, eu tava trabalhando e aí, né, me envolvo aqui no trabalho, eu amo o que eu faço. E eu esqueço da hora mesmo. Eu comecei, falei, meu Deus, eu comecei 1h30. Eu falei, mas até 12h30 acho que termina. Terminei o almoço 2:50. Engoli e vim pra cá. Então, isso daqui chama... Então, mas a gente sabe que é 1h que ele vai fazer o almoço. Então, se vai almoçar 1h da tarde, vai começar meio-dia. Se você vai começar meio-dia, das 9 até o meio-dia, você pode trabalhar 3 horas, né? Eu trabalho em casa. Desde 2016 eu trabalho em casa. Então, você sabe que são 3 horas. Aí você fala assim, mas... nossa, minha manhã fica enrolada porque você fica no celular, ou vendo WhatsApp, ou respondendo as pessoas na hora, né, dona Jansen? Mas o que você faz? Você faz blocos. A cada hora tem uma técnica que chama Pomodoro, que você pode fazer hiperfoco de 20 minutos e descansa 10. Ou você pode fazer hiperfoco de 40 minutos e descansa 20. Né? Conforme, às vezes tem tarefas que dá pra fazer de 20 e 10. E tem tarefas que precisa ser de 40 a 20. Nesses 20 minutos, de descanso, você olha o seu WhatsApp, você responde as pessoas, você olha as redes sociais, né? E aí com isso, você vai se tornando mais produtiva, e você vai vendo o seu ano sair do papel. É incrível, gente. É incrível porque isso aconteceu comigo, né, esse ano. No começo do ano, eu não tinha nenhuma turma de mentoria fechada. Acho que a última vez que eu tinha feito a mentoria foi em junho de 2019. Daí eu fui fazer uma cirurgia. Depois da cirurgia, foi um período muito introspectivo. Foi muito bom para aprendizado de várias coisas. Eu fiz vários cursos, tal, aprendi várias técnicas, mas eu não estava colocando em prática. E rende muito essa técnica Pomodoro, justamente. E aí, o que acontece? Quando em julho, eu tava vendo que, sozinha eu não tava conseguindo. O que eu fiz? Eu entrei pra mentoria da Marina, pra mentoria Acredita e Faz. Quando eu conheci a Jússi, a Fabi, o Ramon, a Anitta, né? Conheci pessoas maravilhosas. E que a gente... tinha todo mundo ali. Gente, entrar na mentoria é maravilhoso. Maravilhoso entrar na mentoria. Por quê? Porque você vê outras pessoas indo também com dificuldades e tal. Todo mundo tem dificuldade, mas a gente vai se superando. A gente vai se superando. Rende demais. E aí, o que acontece? Quando você vê, você tá produzindo muito mais do que você produzia. Eu vou colocar aqui, eu vou fazer um post até com a... Andrelina é uma mentora minha, né? Uma mentorada minha. E a gente tava fazendo, ela é da turma 8, e a gente tava fazendo essa sessão. Cara, Deus moldou aquela turma, com certeza. Nossa, eu preciso fazer muito essa técnica, Gleice, linda. Precisa, Gle. Não, eu falo assim, né? Eu conheço a Marina desde quando ela resolveu sair dos bastidores.
Eu poderia ter entrado na primeira turma dela, porque antes eu já tinha comprado o curso dela, já acompanhava ela, tal. E eu fui entrar na quarta turma, mas eu falo que é um plano de Deus. É isso aqui, ó. Tem até uma coisinha aqui, ó. God's Plans. Tá aqui na minha frente, pra mim não esquecer. Porque, acima de tudo, a gente faz planos, mas o plano de Deus tá na nossa frente. E outra coisa muito importante. Aí você fala assim, não, eu não planejo nada, deixo tudo na mão de Deus. Só que Deus, ele não desce lá assim, ó, em pessoa e te chacoalha aí no sofá, criatura. Deus te deu raciocínio, te deu inteligência para você fazer isso. E ele vai, se você, né, ele vai colocar o chão embaixo de você. Você vai dar o passo, ele vai pôr o chão. Você vai dando passo, ele vai pondo o chão. Entendeu? Então assim, coloca o passo, ele coloca o chão. Coloca o passo, ele coloca o chão. E se for alguma coisa que não é pra você, ele faz você dar uma pancada pra você mudar o curso. Mas parada que não dá pra ficar, né? O homem, a gente planeja, o que prevalece é a vontade de Deus. Isso mesmo, Ramon. Mas parada que não dá pra ficar. Não dá pra ficar no sofá, né? Não dá pra ficar no sofá. Então eu quero de coração que você tenha um 2021 maravilhoso, independente de pandemia, porque nós tivemos um 2020 maravilhoso, mesmo com a pandemia, né? Perdas nós vamos ter sempre, todos os anos, com pandemia ou sem pandemia, né? Mas quando você planeja, quando você sabe que é pra Atibaia de bicicleta que você tá indo, você sabe o que você tem que fazer pra chegar lá, tá bom? Então, ó, vocês fiquem de olho que essa semana não vai ser tranquila aqui, né? Senão ninguém tá de férias aqui, não. A gente tá aqui, ó, a todo vapor. Então, vai ter lives, assim, surpresa aqui nesse Instagram. Vai ser maravilhoso. Então, fica de olho aqui. Fica de olho nos stories pra você ativar as notificações e tal. E, antes de mais nada, entra lá no link da bio. Kit da Vida Afinada, vai lá e baixa isso daqui, faz o seu planejamento, tira uma foto e me marca e encaminha para todo mundo fazer esse planejamento também, para você ter, sabe, você saber para onde que você tá indo, tá bom? Um beijo!